gatíssimas, tudo bem? Meu nome é Sara Bernardo, sou advogada criminalista e hoje nós vamos continuar falando do induto. Os crimes cometidos com violência e grave ameaça. Quais os critérios para fazer uso do induto? Você quer saber? Então fica nesse vídeo que eu vou te explicar tudo sobre isso. No primeiro vídeo dessa sequência de aulas sobre induto e comutação, nós falamos quais os delitos estão fora, que não podem fazer uso nem do induto nem da comutação. Depois nós falamos quais os crimes cometidos sem violência podem fazer uso do induto. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os delitos com violência e grave ameaça que podem fazer aí, quais os critérios para eles fazerem uso do induto, tá? Ainda estamos falando de induto, mais para frente vamos falar de comutação. Induto, perdão total da pena, comutação, o perdão parcial dessa pena. Já tô aqui com a minha colinha, a gente vai falar muito sobre isso. Meu copo de água do lado, porque nós temos muito o que falar. Nos crimes cometidos com violência e grave ameaça, nós temos os crimes com violência e grave ameaça que a pena não ultrapasse a 4 anos. Sara, mas eu vi que crime hediondo não pode fazer uso de induto. Roubo passou a ser crime hediondo. Pode ou não pode fazer uso do induto? Nesse ponto, eu preciso te explicar que o crime hediondo, ele não pode fazer uso do induto e que o roubo passou a ser hediondo em janeiro de 2020, com o pacote anticrime. Então, até dezembro de 2019, o roubo ele não era crime hediondo. Janeiro de 2020, ele passa a ser crime hediondo, mas dependendo de um fator. E qual que é esse fator? O fator dele ter um emprego de arma de fogo. Desde que o preso seja condenado, seja comprovado que o roubo foi cometido, além da violência e grave ameaça, mas com o emprego de arma de fogo, esse roubo ele passa a ser hediondo. Emprego de arma de fogo, restrição de liberdade da vítima, ele passa a ser um crime hediondo. Passando a ser crime hediondo, mesmo que a pena não ultrapasse a 4 anos, ele não pode fazer uso do induto. Sara, mas tem roubo que a pena não ultrapasse a 4 anos? Tem. Vou dar um exemplo para vocês, uma modalidade de um roubo tentado, em que não se comprovou o emprego da arma de fogo, nem restrição de liberdade, nada que torne o crime hediondo. Logo, esse crime, o preso pode fazer uso do induto. Então, as penas que não ultrapassam a 4 anos no crime cometido com violência e grave ameaça, o preso pode fazer uso do induto, tá? Desde que, Sara, minha colinha aqui sempre com vocês, desde que ele tenha cumprido 1/3 da pena se primário ou metade se reincidente. Então, vou te dar um exemplo. O cara tá lá no semiaberto e ele foi condenado a um roubo tentado, numa modalidade consumada, mas que a pena não ultrapassou a 4 anos. Não está no rol de crimes hediondos? Não, Sara, porque esse roubo não foi cometido com emprego de arma de fogo, não teve restrição de liberdade da vítima. Para isso, você tem que olhar o processo principal, tá? E aí, não tem nada disso. É um roubo, caput, modalidade tentada, não tem majorante, não teve emprego de arma de fogo, tanto que a porcentagem de progressão de regime dele é 25% se ele é primário, 30% se ele é reincidente. Logo, se a pena dele não ultrapassa 4 anos, ele pode fazer uso do induto, desde que ele tenha cumprido 1/3 da pena se primário ou metade se reincidente, tá? Agora nós vamos falar daqueles presos antigos no sistema. Sabe aquelas pessoas que ficam presas, você fala, de eterno, tá preso há muito tempo? Quem são? Que esteja cumprindo a pena sem interrupção num total de 15 anos se primário ou 20 anos se reincidente. Então, todo mundo conhece aquele cara que está na cadeia há muito tempo. Para esse rapaz, para essa pessoa, ele pode fazer uso do induto desde que, de maneira ininterrupta, ele ficou preso seguido, se for primário, 15 anos, se for reincidente, 20 anos. Nesse caso, ele vai conseguir fazer uso do induto, desde que não seja crimes hediondos. Se for crime hediondo, não vai poder fazer uso mesmo que esteja preso todo esse período. Depois, nós temos aquelas pessoas que cumprem pena independentemente de interrupção e que o período de liberdade não seja maior que 2 anos, no total de 20 anos se primário ou 25 anos se reincidente. Nesse caso, é aquela pessoa que não para na rua. Todo mundo conhece também, aquele cara que vai preso, sai, fica 6 meses na rua, volta pra cadeia. Sai, fica 7 meses na rua, volta pra cadeia. Não passa de 2 anos na rua.
Então, a pessoa que ela está presa e ela tem interrupção, desde que essa interrupção não passe de 2 anos e 10 meses, 2 anos e 1 mês, passou, não entra nesse critério. Mas, se não passou, de até 2 anos aí, 20 anos se ele for primário, 25 anos se ele for reincidente, ok? Depois, nós temos aquele que tenha cumprido sob o regime semiaberto, sem interrupção, o total de 10 anos de primário ou 15 anos se reincidente. Então, o cara ficou um tempão no fechado, saiu, foi para o semiaberto, quando chegou no semiaberto ele está 10 anos já no semiaberto, ou 15 anos se ele for reincidente. Ele pode fazer uso aí do induto, e mais para frente nós vamos falar sobre a comutação. Quer saber mais? Tem muito crime aí ainda pela frente que cabe induto. Me acompanha porque no próximo bloco eu vou continuar te explicando dos crimes cometidos com violência e aquele preso que tem muito tempo no sistema que pode fazer uso do induto.